Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer, médico psiquiatra, e eu trabalho há quase 30 anos com a questão de saúde em diversos veículos de comunicação, né? A gente tem trabalhado em jornais, revistas, televisão, internet, né? Para abordar, né, com as pessoas questões fundamentalmente de saúde mental, de saúde emocional e de sexualidade. Então, imagino que boa parte de vocês já conheça meu trabalho. Então, eu digo que estou muito feliz, né, de estar aqui nesse momento. Fui convidado, né, para participar da abertura desse mini curso de formação e capacitação que vocês estão tendo, né, num momento muito importante, né, e particularmente delicado aí da nossa história. Acho que nenhum de nós, né, acho que esse é o primeiro ponto, nenhum de nós passou por uma situação parecida, semelhante, desafiadora, né, como essa que a gente está vivendo agora, né? Então eu fico muito contente de fazer parte desse curso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e muito feliz de dividir um pouquinho com vocês as minhas percepções e as minhas expectativas em relação a esse momento. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é calma, pessoal, estamos todos no mesmo barco, né? Todos enfrentando a mesma situação, né? De alguma forma, essa questão da pandemia nos tirou, né, de uma certa zona de estabilidade, talvez de conforto, e nos obrigou a repensar mesmo as nossas existências e a nossa rotina. Então não é à toa que tem muita gente enfrentando várias dificuldades nesse momento, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os desafios desse momento, sobre que dificuldades são essas que boa parte das pessoas está enfrentando e sobre como, né, a gente pode tentar passar por esse período de uma maneira mais tranquila. Mas antes de tudo isso, né, eu queria dizer novamente, né, que estamos todos no mesmo barco, né, todos enfrentando uma situação inédita e tendo que reprogramar, repensar a nossa vida e a nossa rotina. Então acho que o primeiro ponto importante da gente lembrar é que a chegada da pandemia no Brasil nos obrigou a uma mudança drástica, né, das nossas atividades e da nossa rotina. De uma hora para outra, né, estou pensando agora em relação às escolas e acho mesmo que os setores de saúde e os setores de educação foram setores que pesadamente, né, foram impactados, né, por essa questão da pandemia, né? Não que a economia, não que as relações de trabalho, tudo isso não tenha ou não esteja sofrendo esse impacto, mas educação e saúde, para mim, foram os focos principais aí de remodelações, de repensar aí novas possibilidades, né? Então, no caso de vocês, né, que trabalham em escolas ou trabalham na administração das escolas ou trabalham na própria secretaria, né, a rotina mudou, virou de cabeça para baixo em poucos dias, né? Então, imagino que a esmagadora maioria de vocês está hoje trabalhando de casa, né, está em home office, né? Isso fez com que a gente repensasse, né, ou fosse obrigado a repensar primeiro as nossas relações profissionais, né, como que a gente lida com o trabalho da gente nessa nova realidade e depois como que a gente lida, né, com essa existência, com esse ficar em casa o tempo todo, né? Então eu acho que em relação à questão do trabalho, né, e eu percebo isso em vários segmentos, em vários setores, né, as pessoas tiveram que migrar, né, o seu trabalho presencial para um trabalho à distância, né, e isso fez, né, com que de alguma forma ou de algum modo, né, vocês que trabalham diretamente com educação tivessem que repensar como dar a aula, como se relacionar com as famílias, como se relacionar com os alunos, como manter contatos entre vocês, como fazer reuniões, como fazer planejamentos e como se organizar de uma maneira muito rápida, né? Então acho que sem dúvida nenhuma houve uma mudança brutal da rotina de trabalho e das perspectivas, né, de como eu executo o meu trabalho. Então eu acho que num primeiro momento, né, a gente já está quase
ou há mais de 4 meses nessa situação, né? Num primeiro momento houve um certo... A gente ficou meio que preocupado, angustiado, ansioso por não saber lidar, né, com essas novas possibilidades, com essas novas perspectivas, e a gente foi aprendendo, né? Eu brinco que a gente meio que consertou o motor, né, com o carro em deslocamento, ou consertamos a turbina com o avião voando, né? De alguma forma foi muito isso que aconteceu, né? A gente precisou se adaptar rapidamente a um novo modelo de ensino, a um novo modelo de trabalho, né? Com as coisas continuando, com as coisas funcionando. Então acho que esse foi o primeiro desafio, e esse primeiro momento gerou, né, sem dúvida nenhuma, uma série de ansiedades e de inseguranças. Depois, a gente percebeu que a rotina em casa não é exatamente a que a gente imaginava, né? É diferente eu ficar em casa porque eu estou muito cansado, ou dar graças a Deus que chegou o final de semana e eu posso ficar em casa. Isso é diferente de eu ter que ficar em casa o tempo todo e de ter que lidar com o acúmulo das atividades profissionais, as atividades domésticas e as relações familiares, né? Então, o que a gente percebeu, né, de uma maneira bastante clara é que as pessoas, de uma maneira geral, tiveram um acúmulo, né, de funções, né? Então eu tenho que cuidar de casa, né? A terceirização de serviços domésticos diminuiu muito. As pessoas tiveram que lidar com as questões de trabalho, né? E, como eu bem disse no começo, uma nova adaptação, um novo modelo de trabalho, e as pessoas tiveram que lidar com as relações familiares, as relações dentro de casa, né? Então, se eu via meu parceiro, minha parceira, algumas horas por dia, e no final de semana a gente tinha a possibilidade de ficar mais tempo junto, eu passei a conviver com a minha parceira, com o meu parceiro o tempo todo, né? Isso pode ser, num primeiro momento, que legal, a gente vai ficar mais em casa se relacionando e tal, mas num segundo momento isso pode se provar extremamente difícil, né? As inseguranças, as ansiedades, as irritações se potencializam, e se a gente não tomar cuidado, as relações podem caminhar para um lugar muito complicado, né? Além de tudo isso, a gente tem a questão com os filhos, né? A maior parte das crianças está em aprendizado, está nas escolas, né? Então pais viraram espécies de tutores dos filhos no processo de educação à distância, ou homeschooling, né? Imagino que vocês talvez tenham uma familiaridade melhor, né, com esse processo, em função de que muitos dão aulas, muitos já trabalham com alunos e com jovens, mas é diferente, né, quando eu tenho que fazer isso com os meus filhos, impor esses limites, trabalhar horários dentro de casa, né? Então, tarefas domésticas, educação dos filhos, relações mais intensas, as próprias questões né, das novas demandas do trabalho, tal, tudo isso fez com que acontecesse um acúmulo, né, de tarefas, de pressões, de funções, né, para as pessoas, né? E as pessoas começaram a contar para a gente que elas estavam extenuadas, esgotadas. É como se o dia de 24 horas não fosse suficiente, né? As pessoas começaram a ficar cansadas, as pessoas começaram a ficar estressadas, as pessoas começaram a ficar sobrecarregadas com tudo isso que estava acontecendo, né? E quando a gente pensa em mulheres e homens, a gente percebe que essa pressão recaiu desigualmente sobre as mulheres, né? Então as mulheres se queixam ou contam pra gente que estão muito mais cansadas, muito mais extenuadas do que os homens. Não que os homens não estejam, mas as mulheres têm tido mais esse quadro de desgaste, de estafa, enfim, em função de tudo isso que está acontecendo, né? Bom, além de tudo isso, né, a gente começou a lidar, né, de uns tempos para cá com as possibilidades do retorno, da retomada, né? Então, no primeiro momento, a gente teve que se adaptar ao ficar em casa, aí essas questões todas dentro de casa fizeram com que a gente precisasse buscar estratégias para lidar com todo esse acúmulo de funções, e agora a gente começa a pensar nesse processo que a gente está chamando de retomada, né? E nesse processo, a gente tem uma ambiguidade aí, né? Que, por um lado, assim, as pessoas não aguentam mais
ficar em casa, estão cansadas de ficar em casa, mas, por outro lado, elas têm medo, têm receio, têm incertezas sobre o que vai acontecer e como pode ser esse retorno. Então, essa ambiguidade também, né, é geradora aí, de ansiedades e de incertezas. Tudo isso que eu contei para vocês, né, a adaptação à nova rotina, as sobrecargas, a possibilidade de retorno, né, mas acrescidos, né, mais, né, se a gente for acrescer a tudo isso, as incertezas, as mensagens dúbias, as informações e desinformações que a gente tem a todo momento em relação à pandemia, tudo isso, né, faz com que as pessoas possam entrar num quadro de desgaste, de estresse, de estafa, de ansiedade, de tristeza, né? Então a gente tem percebido que a saúde emocional das pessoas, de uma maneira geral, tem ficado mais fragilizada nesse momento, né? E se a gente não toma conta dessa questão da saúde emocional, da saúde mental, a gente pode até caminhar, né, para um quadro mais complicado de transtorno mental, uma depressão, um quadro de ansiedade muito claro, como uma síndrome do pânico, estresse pós-traumático, ou ansiedade generalizada, por conta, né, dessas dificuldades emocionais que a gente está enfrentando nesse momento. E aí, pensar um pouco com vocês também, o que a gente pode fazer para tentar ter uma rotina, para tentar ficar um pouco mais saudável nesse momento, né? Então, acho que a primeira questão é a gente tentar estabelecer uma rotina, entender que essa rotina é o tempo que a gente vai ter para fazer as coisas. Talvez a gente não consiga fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? Mas a gente não tem que ficar se cobrando e achando que a gente está improdutivo, que a gente não está rendendo, que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente planejava ou gostaria de fazer. Pessoal, é absolutamente normal a gente não conseguir fazer tudo que a gente tinha pensado ou planejado, porque o dia está curto, a gente está com muitas atribuições, muitas funções. Acho que esse é o primeiro ponto, entender que a gente tem uma rotina e não ficar se cobrando o tempo todo, né, uma produtividade ou um nível de excelência que talvez a gente não consiga. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é considerar que todos somos humanos, temos dias melhores, dias piores, as pessoas que estão convivendo com a gente em casa também, né? Então, é entender que variações podem acontecer, oscilações podem acontecer e a gente tem que se permitir isso, né? Então, o dia que eu não tô legal, que eu tô mais irritado, que eu tô mais quietinho, me deixa no meu canto, deixa eu melhorar, né? E se você puder me ajudar, você me ajuda. Se não, fica na boa, fica na sua, que logo, logo eu melhoro e amanhã ou depois eu tô melhor. O dia que eu tô melhor, eu vou ficar mais paciente, mais tolerante, vou eventualmente contribuir, né, para outras pessoas que em casa não estão tão bem, vou contribuir para as pessoas que são do meu círculo social e que eventualmente não estão bem, que às vezes um telefonema, uma chamada pode fazer toda a diferença, pode ajudar a pessoa naquele momento. Então, acho que esse é um outro ponto importante, né? A gente entender que a gente pode oscilar e que dias que a gente não está tão legal, a gente vai ficar no nosso cantinho, dias que a gente está melhor, a gente vai exercer essa nossa paciência, essa tolerância, esse estar melhor com as pessoas que estão em volta da gente, que precisam da gente naquele momento. Terceiro ponto que eu acabei de falar, que eu acho que é uma coisa que não vai valer só para casa, mas vai valer para quando a gente começar a sair de casa, é a questão do exercício da paciência e da tolerância. Pessoal, isso que o pessoal está chamando, que as pessoas estão chamando de novo normal, é uma coisa que a gente não sabe ainda como vai acontecer. O pouco que a gente viu é que a gente vai precisar manter ainda um distanciamento físico das pessoas, a gente vai continuar a investir nas medidas de higiene e de cuidados, como o uso de máscara, lavar a mão assim que possível, usar álcool em gel quando não dá para lavar as mãos com frequência, né? Além disso, a gente vai ter uma entrada reduzida nos ambientes, né? Então a gente vai precisar esperar nas filas para poder entrar numa farmácia, para poder entrar no supermercado, para poder entrar numa loja, e isso vai exigir da gente mais calma, mais paciência, mais tolerância e entender o tempo dos outros. Perceber também que está todo mundo mais irritado, com pavio mais curto, com fio mais desencapado. Então é muito importante nesse momento a gente contar até 10 e realmente exercer essa nossa paciência, essa nossa tolerância com tudo isso que está acontecendo, tá? Eu acho que uma outra questão muito importante é a gente perceber o seguinte:
Normal eu não ficar bem um dia, 2 dias. Se eu começar a não ficar bem com frequência, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso verbalizar. Toda vez que a gente fala, que a gente coloca para fora um pouco aquilo que está incomodando a gente, para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas em quem a gente confia, as coisas ficam mais fáceis, né? Eu costumo brincar que eu machuco o dedo, assim, 1 hora depois eu estou no ortopedista para botar uma talhinha, e às vezes eu fico sofrendo, fico remoendo alguma questão de saúde mental por semanas, meses, anos, e eu tenho o maior preconceito de buscar ajuda. Então, pessoal, conversem, coloquem para fora, desmistifiquem essa questão que vocês não podem contar para as pessoas que vocês não estão bem, né? E se precisar, se a tua rede de apoio, teus amigos, tua família, teus grupos de apoio não estiverem dando conta, ou você não conseguir melhorar com esse apoio, talvez seja importante buscar o suporte de um profissional de saúde mental. Isso não é nenhum problema, isso não faz de você louco, isso não faz de você uma pessoa pior ou diferente de outra, simplesmente faz de você uma pessoa que está procurando buscar ajuda para o momento que você está mais frágil, e todos, sem exceção, estamos mais frágeis nesse momento. Acho que esse é um outro ponto muito importante. Pessoal, mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar a trabalhar. As questões, a forma como isso vai acontecer, né, ainda estão um pouco claras, né? Essa incerteza de data, de como, de que forma a gente vai voltar, sem dúvida nenhuma, né, mexem com a cabeça da gente. Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: é um processo, vamos viver um dia depois do outro, vamos estar preparados para uma volta que pode não ser exatamente a volta que a gente gostaria, que a gente imaginou, né? Talvez a gente funcione na educação num esquema de horários alternados, dias alternados, turmas alternadas, intervalos para turmas separadas, maior distanciamento dos alunos na sala de aula, as escolas com menor fluxo, com modelo misto de estudo. Isso são só conjecturas, isso são só possibilidades, mas eu acho que a gente não precisa ficar angustiado, antecipando o que vai acontecer. A antecipação é um problemão, né? A gente fica se antecipando, a gente fica criando ansiedade sobre coisas que a gente não tem controle, e isso é muito ruim. A gente tem que aprender a viver, aprender a lidar um pouco melhor com essas incertezas, sim, tomando cuidado, né? Ficando o mais seguro possível, apoiando os seus amigos, buscando apoio, mas aprendendo a lidar um pouquinho mais, um pouco melhor com essa imprevisibilidade, com essa incerteza. Isso torna o dia a dia da gente muito mais fácil. E lembrar que é sempre um dia depois do outro. Não adianta você ficar pensando só lá no fim do túnel. Se eu ficar esperando as coisas voltarem ao normal para eu tentar ficar bem, né, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é, dentro dessas possibilidades, dentro desse processo, a cada dia que passa, eu tenho que buscar luzes, caminhos, possibilidades, realizações, aprender com os meus erros, ser mais paciente, ser mais tolerante comigo mesmo para poder ser mais tolerante com os outros, e por aí vai. Nada de ficar esperando a luz no fim do túnel para aí sim você falar: opa, agora eu vou. Não, pessoal, é um trabalho diário, constante, né? E uma forma da gente entender melhor como a gente lida com a gente mesmo em momentos mais delicados como esse. Bom, essa era uma fala inicial, acho que acabei falando mais do que, do que o planejado, mas é isso, pessoal. Eu queria que vocês se sentissem totalmente acolhidos, né? Entendessem que é absolutamente normal, né, a gente oscilar, que é absolutamente normal a gente estar inseguro, dias melhores e dias piores, mas que com calma, com rotina, respirando um pouquinho mais fundo, tentando fazer as coisas de cada vez, né? Não se cobrar excessivamente e sendo mais paciente e tolerante com a gente mesmo e com os outros que estão em volta da gente, a gente já faz um tremendo gol aí nesse momento. Pessoal, e olha, aproveitem o curso, né? Espero que vocês tenham aí mais ferramentas, mais instrumentos para lidar com o dia a dia de vocês e com uma possível volta, tá bom? Boa sorte, um grande abraço e espero que logo todos possamos sair dessa situação para um momento melhor. Muito obrigado.